Viana, sou professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG e estou aqui para discutir sobre depressão em idosos residentes de instituições de longa permanência. Vou abordar a questão dos sintomas depressivos, particularmente em relação ao transtorno de adaptação e o próprio episódio depressivo. Então, primeiro devemos entender que a chegada a uma instituição ou a residência em uma instituição de longa permanência para idosos está muitas vezes relacionada a uma alta taxa de transtornos mentais e outras condições do sistema nervoso central. Então, por exemplo, depressão é uma condição prevalente em idosos residentes de ILPI, assim como as demências, os transtornos psicóticos, a doença de Parkinson e as suas manifestações motoras e mentais, assim como transtornos de ansiedade e também o transtorno bipolar. O transtorno de adaptação é um transtorno que deve ser observado em pessoas idosas, que leva então a um sofrimento clinicamente significativo ou impacto funcional relacionado a essa nova situação de vida, que é a chegada nessa instituição. Devemos pensar que a chegada nessa instituição é uma nova uma adaptação a uma nova cama, uma nova rotina, a novos vizinhos, a um novo cardápio, assim como uma nova casa e novos direitos. E dependendo da instituição, das práticas, temos que considerar, por exemplo, questões da individualidade e da coletividade, horário para se alimentar, horário para a realizada de atividades externas, assim como a adaptação de situações que impactaram muito as pessoas idosas, que foi, por exemplo, a Covid, e como que a sociedade lidou em relação, por exemplo, à pessoa idosa residente de ILPI. Então, devemos pensar que essa adaptação pode ser desde a rotinas que são impostas por legislações normativas, como, por exemplo, a própria RDC da Anvisa, como um mínimo de 6 refeições diárias, mas qual é esse cardápio institucional, se é uma alimentação balanceada ou não, se isso tem a ver, por exemplo, com a vida da pessoa, assim como a autonomia para pedir alimentação externa ou não, se ela pode usar, por exemplo, bebidas alcoólicas ou não, se isso já era uma prática de sua vida. Então, ela vai ter que adaptar a uma parte fundamental de nossas vidas, que é a alimentação. E a própria instituição também vai tentar, ao máximo, adaptar a realidade da instituição e o que seria ideal para aquela pessoa. Então, tentando ver o que poderia ser individualizado, mas também o que é possível, o que é real para essa instituição fornecer. Podemos ver que essa adaptação também pode estar relacionada não só ao cardápio, mas o tipo de utensílios, se são utensílios de plástico ou se são utensílios, como por exemplo, talheres de metal. E muitas vezes o uso de utensílios, como por exemplo de plástico, pode levar a uma adaptação negativa. Ou seja, por mais que compreendamos que isso reduz o risco, por exemplo, de acidentes, por outro lado, infantiliza a pessoa idosa. E pode ser que essa adaptação seja muito negativa para um indivíduo. Também temos que adaptar, por exemplo, ao padrão de sono, o horário de deitar, o horário de apagar as luzes. Particularmente em quartos compartilhados, será que a pessoa que tem mais um padrão noturno ou de uma fase atrasada do sono, ela não gostaria de dormir mais tarde, mas ela acaba tendo que dormir mais cedo por causa da rotina da instituição ou até mesmo da parceria de quarto? Então, questões alimentares, por exemplo, o apetite, se a pessoa não gosta daquele cardápio, como já dito anteriormente, e por isso mesmo, essa adaptação acaba tendo que ser considerada com os padrões de autoeficácia, percepções do comportamento e personalidade prévia. E nessas horas, muitas vezes, as equipes enfrentam dificuldades, sejam de pessoas que tendem a se confrontar mais em relação a pessoas e ambiente, ou aquelas que muitas vezes não confrontam, mas acabam, por exemplo, evoluindo com sintomas depressivos. Então, o transtorno de adaptação, eles são transtornos que levam a um estado de sofrimento e perturbação emocional subjetivos de pessoas que entravam e levam, então, a esse funcionamento e desempenho social. É a pessoa que está numa ILPI e não consegue mais realizar suas atividades do dia a dia. E isso, por exemplo, em uma ILPI pode levar a uma frustração e uma percepção de baixa autoeficácia quando ela, por exemplo, não pode fazer as suas comidas, ela não pode lavar suas próprias roupas. E isso pode levar a essa percepção, por exemplo, emocional de que ela não dá conta. Assim como ocorrendo num curso de um período de adaptação, uma mudança existencial importante ou um acontecimento estressante, como por exemplo um acontecimento estressante como a Covid, ou até mesmo sair de sua casa, ter que ir morar em uma outra instituição. Isso acaba, esse estressor, afetando a integridade do ambiente social do sujeito, e
ou do sistema global de suporte social e do seu valor social. Muitas vezes as pessoas que estão em uma LPI podem se sentir abandonadas, ainda que a família esteja presente ou que toda a equipe esteja dando um suporte. Então, esse sentimento de incapacidade de enfrentar, fazer projetos ou continuar na situação atual, assim como certa alteração do funcionamento cotidiano, fazem parte dos transtornos de adaptação. E boa parte dos transtornos de adaptação cursam com sintomas ansiosos ou depressivos. Mas aqui cabe ressaltar que, na presença de sintomas significativos de depressão e que preenchem os critérios para um episódio depressivo maior, não estamos mais em frente de um transtorno de adaptação, e sim de um transtorno depressivo. Depressão e local de moradia prévia. Então, considerando os transtornos depressivos, no caso, então, um episódio depressivo maior ou até mesmo um episódio depressivo com sintomas insuficientes, devemos considerar que pessoas que vêm da sua residência, seja por uma dificuldade de residir sozinho, uma dificuldade no relacionamento familiar, eles tendem a evoluir com maior taxa de depressão no momento da chegada a uma IRPI. Essa depressão, então, quando a pessoa é proveniente da própria casa, pode chegar a 34%. Por outro lado, imagine uma pessoa idosa que já está hospitalizada e muitas vezes já está se adaptando a essa nova realidade. A tendência em estudos é observar que elas têm uma menor taxa de depressão comparado com aqueles provenientes da própria casa. De qualquer forma, podemos observar que a depressão é extremamente prevalente, ou seja, de episódio depressivo maior passando por sintomas depressivos clinicamente significativos, isso chega, em média, a quarto das pessoas residentes em LPI. A incidência após a admissão também é importante de ser discutida, ou seja, qual é o principal momento que as pessoas desenvolvem os sintomas depressivos. Então, é nos primeiros 6 meses, onde no primeiro mês, 24% podem até ter um episódio depressivo maior, ou seja, ser uma adaptação que ela é além do que seria esperado, ou seja, esse sofrimento, e a pessoa pode, inclusive, ser diagnosticada com um episódio depressivo maior. A importância de fazer essa identificação é a possibilidade de fazer um tratamento que possa reduzir o sofrimento e, muitas vezes, identificar e avaliar o risco para o suicídio. Considerando, então, os sintomas depressivos ditos não maior, a gente observa que eles são extremamente prevalentes, como dito que o próprio transtorno de adaptação com sintomas depressivos, ele vai ser fundamental de ser rastreado e identificado. Aqui podemos entender que estratégias para abordar esses sintomas depressivos é uma estratégia, por exemplo, para evitar a progressão para um transtorno depressivo maior. Por isso mesmo, devemos pensar que revisões a cada mês ou a cada 3 meses podem trazer benefício. Nesse estudo, podemos observar que no terceiro mês houve uma queda de, por exemplo, a observação de transtorno depressivo maior, ou seja, no terceiro mês, 14% tinha um episódio depressivo maior, sendo que ele persistiu até os 6 meses. Então, podemos perceber que os 6 primeiros meses de uma pessoa que chega para uma instituição são os meses fundamentais para se adaptar, mas também como um risco para evoluir com episódios depressivos maior. À medida que a pessoa vai se adaptando, seja através de um tratamento, uma abordagem singular, individual, esse risco ou a possibilidade de desenvolver o transtorno depressivo, ele reduz. Também é importante ressaltar que muitas vezes a pessoa idosa em uma instituição de longa permanência está com uma depressão, mas também com uma demência. A demência é uma causa importante de institucionalização de idosos, ou seja, causa para ir morar numa ILPI. E alguns estudos que fazem a comparação de idosos com e sem demência observam, então, que a prevalência ela pode ser muito semelhante de transtorno depressivo, ou seja, idosos sem demência e com demência têm uma prevalência de transtorno depressivo maior, que pode chegar, por exemplo, a 10%. Aqui já não estamos dizendo mais na chegada, mas sim aqueles idosos que estão residindo. Então, aqueles com demência, em geral, eles têm mais sintomas depressivos, mas não necessariamente mais o transtorno depressivo maior. Ou seja, a própria demência leva a sintomas depressivos, que podem ou não ser abordados, por exemplo, com antidepressivos. É, e, a- e é importante ressaltar que, apesar de ser mais difícil de identificar, por exemplo, o transtorno depressivo maior na demência, a identificação de sintomas depressivos não é mais difícil. A gente pode observar tanto pela pessoa que está mais triste, chorosa, ou mais apática e isolada, e também com sintomas do tipo de queixas de menos-valia, ou até mesmo queixas de pensamentos de morte ou suicídio. É importante, então, abordarmos os fatores de risco e de proteção para prevenir a depressão em instituições.
Bom, podemos pensar então quais são os principais preditores ou fatores de risco para o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Uma, um fator importante que deve ser ressaltado é a capacidade da pessoa idosa de controle do seu ambiente. Então, imagine uma pessoa que chega para uma instituição e não pode ter, por exemplo, o seu espaço para colocar santos, objetos, coisas que dominam o seu ambiente como o seu próprio, né? Então, instituições que tendem a não dar a liberdade para a pessoa idosa para controlar o seu ambiente, sua cama, seu armário, seu quarto, isso tem uma maior probabilidade de evoluir com um episódio depressivo maior. Pessoas também que continuam com propósitos de vida, mesmo residindo em uma ILPI, muitas vezes ILPIs podem ter, por exemplo, a participação da comunidade, a entrada de crianças, adolescentes, e muitos idosos ainda veem um propósito de vida estando mesmo na ILPI, ou no próprio contato com a família, ou no contato com outras pessoas idosas. Ponto importante é a autonomia, a percepção de que ela é capaz de realizar tarefas. De maneira geral, a RDC, ou seja, essa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, ela tende a restringir algumas das ações que os idosos praticavam em casa, como cozinhar e, dependendo da instituição, inclusive de lavar o próprio roupa. E aqui podemos ver que muitas pessoas idosas sentem, então, que a sua autonomia foi retirada. Então, discutir com a pessoa idosa, ver o que a instituição é capaz de fornecer para que ela possa manter atividades da vida diária, é de extrema importância. Alguns outros idosos podem continuar, por exemplo, realizando trabalhos voluntários ou até mesmo atividades terapêuticas dentro da própria ILPI. Por fim, então, esses três principais fatores de risco, eles, quando presentes, ou seja, uma ausência de propósito de vida, perda de autonomia e perda da capacidade de controle de ambiente, eles eram capazes de predizer com exatidão, quando existiam essas queixas, um episódio depressivo maior com 80% de chance de acerto. Então, idosos que estão queixando dessas questões de uma dificuldade de controle do seu ambiente, ou seja, aqui eu não posso fazer nada, aqui eu não tenho meu espaço, não vejo sentido na vida, ou eu já não consigo fazer nada, isso prediz um transtorno depressivo maior, ou um episódio depressivo maior. Os fatores de risco, já como dito, né, a personalidade individual, história social, ela deve ser considerada, ou seja, como é essa pessoa, como ela era ao longo da vida. Muitas vezes a pessoa já era mais triste, já era mais negativa, não era otimista. Pessoas otimistas tendem a ter uma visão, uma percepção, uma adaptação dessa chegada à instituição de uma forma diferente. Também devemos pensar sobre a história social, o que que ela fazia, como foi a institucionalização. Para alguns, isso pode ser visto como uma etapa da vida. Outros nunca se prepararam para essa etapa na vida. Também devemos considerar, por exemplo, as perdas. É muito frequente a pessoa que vai para uma instituição ter que abrir mão, por exemplo, de animais de estimação, por exemplo, seu apoio social, não ter mais a presença de netos ou até mesmo a comunidade que estava próxima. Outras coisas relacionadas ao transtorno depressivo pode ser, por exemplo, a perda de função e controle sobre o próprio corpo, como, por exemplo, ocorre em incontinência. As pessoas que muitas vezes estão deprimidas, elas podem ter uma menor capacidade de autocuidado. Ou, o próprio incontinência urinária é um fator de risco para a institucionalização, e ela, junto com a própria institucionalização, é um fator de risco para a depressão. Então, aqui já dito a perda de função do próprio corpo e a perda de independência e autonomia. E, como já dito no slide anterior, a perda de controle sobre o próprio destino. Isso tem sido muito bem descrito que em pessoas que são que vão para uma instituição, isso tende a ter um grande impacto em relação à depressão. Curiosamente, um dos fatores de risco que tendem a estar mais relacionados à depressão em pessoas que moram em instituições é um nível superior de escolaridade, né? Então, parece que a alta escolaridade, que, por exemplo, para demências é um fator protetor, para a depressão em pessoas que vão residir em instituição de longa permanência parece não ser um fator protetor. Mas, sem dúvida, devemos entender como que cada um reage a essa nova adaptação. Então, as atitudes e estratégias de enfrentamento dentro de uma instituição, elas podem ser diversas. Então, no início de uma ida a essa residência, por exemplo, há idosos que tendem a enfrentar a instituição, as normas, a discutir, a querer a sua autonomia. E isso muitas vezes visto como pela equipe da instituição como algo negativo. Mas isso se mostra muitas vezes como um fator protetor. Ela está dizendo que ela não concorda, que não dá conta. Claro que aqui, como já dito, cada instituição vai ter que ver o que é possível, né?
Mas, por outro lado, podemos pensar que essas pessoas podem ter atitudes mais negativas à institucionalização, enquanto outras podem ter mais positivas, ou seja, algumas podem estar mais enfrentando porque veem a institucionalização, a ida para essa residência, como algo negativo, enquanto outros podem estar aceitando mais as regras e adaptando-se melhor, pois vê isso como algo positivo. De qualquer forma, é importante a gente trabalhar com essa pessoa a assertividade, ela ser capaz de dizer o que ela quer, se aquilo é bom ou é ruim, e, nesses sentidos, a fazer uma flexibilização em relação do que é possível para esses fatores de risco institucionais. Já dito como fatores de risco institucionais, de uma forma mais rápida, aqui podemos ver, por exemplo, a falta de privacidade. Não é incomum pessoas idosas, residentes de LPI, ter que lidar com pessoas que a todo momento estão entrando no seu quarto. Devemos pensar esse quarto como a casa. Imaginem se vocês tivessem a casa de vocês, onde entram pessoas que não foram convidadas. Ou elas estão, por exemplo, mexendo nas suas coisas. Isso pode levar a sentimentos de frustração. Muitas vezes os quartos são compartilhados, e não são compartilhados, por exemplo, com um familiar, com um irmão, ou com um filho, ou até mesmo com a sua parceria, mas compartilhados com outro adulto, outro idoso, que ela muitas vezes não conhece. Também questões do próprio mobiliário institucional. Pense na casa de vocês, como vocês gostariam que ela fosse arrumada, como vocês gostariam que ela estivesse organizada. E aí pode ser que aquele mobiliário não tenha a ver com as suas escolhas, assim como ele pode estar com um estado de conservação ruim. Também os ruídos, odores que ocorrem, seja por outras pessoas idosas, seja pela necessidade de cuidados, assim como a própria higiene que a própria instituição pode oferecer. Outro ponto importante é a falta de estímulos sociais, e observamos muito isso na pandemia. Ou seja, instituições que têm a entrada de pessoas e saídas dos idosos para atividades externas, ele é muito positivo, e isso tende a ser fator de proteção para a depressão. Mas quando eles têm falta de estímulos sociais e não têm essas relações interpessoais com pessoas da comunidade, e particularmente com pessoas próximas, seja elas outras pessoas idosas dentro da instituição ou as seus próprios familiares, isso traz maior risco para a depressão. Outro ponto importante relacionado à depressão é a alta taxa de rotatividade de pessoal e residentes, ou seja, instituições onde os idosos tendem a chegar muito frágeis e morrem com uma frequência maior, isso tende a ter um impacto naquela pessoa sobrevivente, ou seja, ela fica vendo a perda de pessoas que ela forma relações ou até mesmo começa a ponderar sobre a própria morte. Em relação aos profissionais, os profissionais acabam gerando uma expectativa e um processo de relação com a pessoa que cuida, ou seja, a pessoa idosa. E aí, com isso, vai criando uma relação. Quando se tem alta rotatividade, muitas vezes não dá tempo, ou a pessoa que cuida não faz esse relacionamento com a pessoa idosa. Também muitas vezes há diferenças culturais, educacionais, entre tanto outras pessoas idosas ou até mesmo as pessoas que cuidam. E isso pode ter um impacto, diferenças religiosas, questões relativas a preconceitos como de gênero, cor, nível socioeconômico. E dependendo de como isso é tratado pela instituição e também pela própria pessoa idosa, isso pode aumentar o risco para a depressão. Então, o diagnóstico dos sintomas depressivos e dos episódios depressivos maiores em idosos, ele deve ser considerado de acordo com cada equipe. Particularmente, a identificação pela equipe multiprofissional pode trazer benefícios, caso elas tenham, por exemplo, tratamento, ou melhor dizendo, um treinamento para a sua identificação. O uso, muitas vezes, de escalas clínicas de rastreio, como a própria GDS, pode auxiliar nessa estratégia. Muitas estratégias já foram tentadas em várias etapas, como, por exemplo, a identificação pela equipe multiprofissional usando escalas de rastreio, como a própria GDS, e na presença de pontuações que se mostram como pontos de corte positivos, ou seja, identificado como sintomas positivos, deve ser avaliado por um outro profissional, seja ele da própria equipe multiprofissional, como o próprio psicólogo ou médico, em muitos casos, quando é uma depressão que já foi abordado seu tratamento e ainda não teve uma resposta significativa, a orientação para uma indicação para um geriatra ou para um psicogeriatra, que é o psiquiatra que trata de idosos. Sim, uma vez identificado o transtorno depressivo, seja ele um episódio depressivo maior, sintomas depressivos clinicamente significativos, devemos pensar qual seria a melhor abordagem para essa pessoa. De maneira geral, sintomas depressivos e episódio depressivo maior de gravidade leve tendem a ser bem tratadas ou com boas respostas através de intervenções psicológicas sociais.
E aí deve ser feita através, por exemplo, do psicólogo, pela equipe. São diversas estratégias que podem ser interdisciplinares, passando, por exemplo, pela psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, assim como ativação comportamental, uma estratégia de uma redução de abordagem da psicoterapia, ou até mesmo atividades sociais, como dança, como atividade física, que tem graus variados de impacto nos sintomas depressivos, mas quando são sintomas depressivos, eles tendem a ser mais positivos. Na presença de um episódio depressivo maior, a psicoterapia está indicada, no caso leve, como a primeira escolha. A segunda escolha seria o uso de medicamentos, mas já no episódio depressivo maior, moderado, é a associação tanto da psicoterapia e intervenção psicossocial, particularmente psicoterapia com medicamentos, é aquela que tem as melhores respostas. Então, devemos entender que o tratamento ele deve ser amplo, multidisciplinar, mas muitas vezes escalonado, ou seja, na presença de sintomas depressivos, medidas psicossociais como atividades em grupo, danças, saídas, assim como atividades físicas, eles podem trazer benefícios, enquanto na presença de um episódio depressivo maior, aí essas estratégias de tratamentos psicoterápicos e medicamentosos, eles acabam sendo indicados. Então, esse cuidado escalonado e níveis de cuidados ele é importante. Muitas vezes, pessoas idosas residentes de LPI podem necessitar de um cuidado mais especializado, seja ele do geriatra ou do psicogeriatra, que é o psiquiatra que trata de idosos. E quadros graves, como alto risco de suicídio, pode necessitar, por exemplo, uma transferência para um local de cuidados intensivos, como, por exemplo, um CAPS ou um hospital psiquiátrico ou um pronto atendimento que façam esses cuidados. Considerando tudo isso, devemos compreender que os sintomas depressivos tendem a se intensificar ou ter a sua incidência nos primeiros meses, daí a importância da identificação dessas condições nos seus primeiros 3, 6 meses de chegada à instituição. É possível que se observe sintomas depressivos e não observe, por exemplo, um episódio depressivo maior. Estratégias da própria instituição podem levar a uma redução desses sintomas, mas evoluindo a um episódio depressivo maior, também é necessário fazer intervenções mais específicas e que são eficazes. Bom, com isso, fechamos essa introdução sobre a abordagem de transtornos depressivos em LPI, particularmente considerando a necessidade de identificação tanto de um transtorno de adaptação quanto de um transtorno depressivo maior, para que as pessoas idosas possam ter uma melhor adaptação, melhor qualidade de vida a este local, assim como possa prevenir, por exemplo, a evolução para um episódio depressivo maior ou até mesmo para uma tentativa de suicídio. Obrigado.